Olá. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. Os preços mínimos foram estabelecidos pela medida provisória 832 de 2018, editada após a greve nacional dos caminhoneiros. A MP foi convertida em lei, que é objeto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. O relator das ações, ministro Luiz Fux, só vai apresentar parecer depois de ouvir os interessados. E para debater o tema, estão aqui no Cidadania conosco o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José Fonseca Lopes, e o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar. Bom, muito obrigado pela presença de vocês dois. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor José Fonseca Lopes por que o Brasil precisa de uma tabela de fretes. Olha, não é que o Brasil precisa de uma tabela de frete. Ela foi obrigada a partir por esse caminho devido às necessidades e às dificuldades que o nosso segmento sofre hoje. Eu, como presidente da Bicam, quando eu comecei a trabalhar em cima para tirar os impostos do diesel, e nós conseguimos, que isso tem que ficar bem claro, ninguém falava, eu nunca falei em tabela de frete, porque eu achava que não era uma coisa de se negociar assim simplesmente. Tem que ter um caminho bem árduo e bem compactado para se poder chegar numa situação dessa. Lamentavelmente, chegou no ponto que chegou. Eu mantinha a minha posição, mas eu cheguei à conclusão que, infelizmente, é necessário ter não digo assim uma tabela de frete. Eu acho que o que está pegando mal é quando se fala em tabela de frete. Precisava ter um piso mínimo para o caminhoneiro para poder haver uma negociação da sobrevivência dele. Porque se você analisar hoje, o caminhoneiro ele é escravo tanto do atravessador, como da empresa de transporte e muitas vezes também do embarcador. Então, a dificuldade maior que nós temos é essa. Entendi. Senhor Nassar, e por que o Brasil não precisa do tabelamento de frete? Bom, o Brasil não precisa do tabelamento de frete porque ele não resolve o problema do caminhoneiro, primeira coisa, e o tabelamento eu faço questão de chamar de tabelamento, porque a meu ver é um tabelamento mesmo, quer dizer, se fosse piso mínimo seria mínimo, e não é mínimo porque aumentou o custo do frete tremendamente, então ele é uma tabela, né? Porque não resolve esse problema do caminhoneiro, né? E ainda por cima ele gera um monte de problema para todo mundo que contrata frete. O problema mais absurdo, ao meu ver, é jogar na ilegalidade as empresas, porque na medida em que as empresas que não cumprirem uma tabela, que ninguém sabe como cumprir, né? Podem ser autuadas pela NTT, o que é muito sério. Quem viu a audiência pública sabe que os caminhoneiros estão dizendo, olha, agora é hora da NTT... Você está falando da audiência pública que houve no Supremo Tribunal Federal. Exatamente, perdão, isso mesmo. Quem viu a audiência pública sabe que os caminhoneiros estão dizendo o quê? Hora da NTT começar a autuar os embarcadores, quer dizer... Eles querem jogar na ilegalidade todos os embarcadores? Quer dizer, quem precisa transportar, a melhor solução é torná-lo ilegal? Que tipo de solução é essa? Mas por que o senhor falou que é impossível de cumprir a legislação? Porque o que acontece hoje, né? A tabela de frete, ela teria que ter sido feita de um sistema, de um jeito completamente diferente. Hoje existe uma tabela que ela é ilegal, ela não cumpre a própria lei. Então, assim, nós estamos num momento agora que a NTT diz que vai ter uma outra tabela em janeiro, e nesse meio tempo está todo mundo na ilegalidade, sem saber se está conseguindo cumprir a tabela ou não. Por que não sabe se está cumprindo? Porque a tabela fala em 5 eixos e o pessoal opera com bitrem, que tem 7 eixos, tem 8 eixos. Primeira coisa, né? Segunda coisa, não está claro o que é custo. O que é custo aí? O salário do caminhoneiro é custo ou não é custo? A depreciação é custo ou não é custo? A remuneração do capital é custo? Não tem padrão. Então, assim, foi definido lá um preço que todo mundo tem que seguir. Se você não seguir, você tem que pagar uma indenização. E ainda por cima pode ser autuado. Então, é um modelo de punição, não é um modelo de garantia de renda para o caminhoneiro. Senhor Fonseca, veja bem, nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão mais para o final do ano, depois das eleições.
De outro lado, a NTT pode divulgar uma nova norma apenas em janeiro. Daqui até o final do ano, nós estamos vivendo assim, uma espécie de um limbo jurídico aqui. Como é que resolve isso? Olha, é exatamente o que ele colocou, foi muito oportuno, porque a gente está aqui para encontrar um caminho para solucionar isso aí. Né? Então, veja bem, a preocupação da ABICAM, ela quando percebeu para onde estava caminhando isso aí, nós conseguimos um grupo técnico e fizemos 2 tabelas. Eu não gosto de usar esse termo, mas para acompanhar a lei, fizemos 2 tabelas. Uma era a nível nacional. Eu tive uma conversa, mais de uma vez na sede da ABICAM, com o pessoal do agronegócio. Né? Mostrei para eles, falei, olha, nós fomos a primeira entidade no Brasil a entregar, sugerindo uma tabela de frete pro caminhoneiro. E também entregamos lá para o ministro Fux. Lamentavelmente, não deu certo, porque até agora acho que eles estão brigando em cima daquilo. Então, dentro da colocação do meu companheiro aqui, posso falar assim, né? Claro. Não vamos, né? Claro. Eu quero aproveitar o momento e passar em mãos dele uma mesma planilha que nós entregamos lá na NTT, lá no ministro Fux, para dar uma analisada. E quem sabe, é uma sugestão, quem sabe depois disso aqui, a gente possa sentar e discutir alguma coisa para viabilizar essa situação, porque isso não é bom para ninguém. Agora, o que não pode, não é às vezes o agronegócio que é culpado. Eu sempre procurei negociar com o agronegócio, não brigar. Né? Teve problema de estadia, a gente sempre encontrava um caminho para solucionar as coisas e sempre deu certo. Mas chegou no momento agora que está isso aí. Agora, eu quero deixar claro aqui também o seguinte, eu estou estranhando até agora a atitude tanto da NTT, principalmente dela, de não dar o retorno se ela recebeu esse material, se ela vai encaminhar esse material, se eles estão contratando um grupo de experts para analisar isso e, em cima disso, dar outras sugestões, para encontrar um caminho que fique bom para os dois lados, meu Deus do céu. Porque nós precisamos do agronegócio, do comércio, da indústria, e eles também precisam da gente. E o que nós precisamos nesse momento é encontrar uma solução para isso. Então, por isso que eu, com todo prazer, eu aceitei vir aqui hoje, claro. Porque eu vou dizer por quê. Porque eu acho que a coisa lá no que aconteceu ontem lá no Supremo, não vai parar aí. Vai trazer muita coisa que desnecessário. Porque o que acontece é que tem grupos criados aí no meio disso que estão insuflando isso aí para coisa ruim. E eu acho que o caminho não é esse. Então, como nós tivemos essa oportunidade aqui agora, eu vou passar em suas mãos essa tabela. Não é obrigado mas pelo menos me dá a satisfação de receber e ver que a gente está fazendo TV Senado coisa. Ajudando aqui a obter um consenso, talvez. Não, mas eu preciso comentar umas coisas aqui, não vou nem olhar a tabela. Eu preciso comentar algumas coisas antes. Essa é pro caminhoneiro. Sim. Entendeu? Para salvar a vida e a dignidade do caminhoneiro. Sim, mas eu acho aí... Essa questão de ter um acordo ou não ter um acordo, porque muita gente diz que é melhor um mau acordo do que uma briga judicial, né? Como é que o senhor vê essa questão? Então, acho que isso é muito importante. Quer dizer, se a gente olhar a fala do ministro Fux ontem, no final, o que ele falou? Ele falou, nós estamos diante de um desafio, que é como é que eu decido se o que é mais relevante é a livre iniciativa ou é a dignidade do trabalho humano. Não foi isso que ele falou? Isso aí. Então, assim, a discussão não está mais aqui, Fonseca. No momento que o governo decidiu criar uma lei, que é uma lei para proteger a dignidade do trabalho humano, e ao mesmo tempo ela acabou com a livre iniciativa, e o governo criou uma situação que só mesmo na justiça que se resolve, só mesmo no Supremo. Então, o erro foi do governo, ao topar criar essa separação entre princípios. Mas talvez ele tenha topado isso por causa do momento específico errado, da greve, né? Não pode.
Porque a decisão dele de tomar uma decisão no momento de criar a oposição entre dois princípios da Constituição faz com que essa briga ganhe muito mais longevidade do que aquela decisão tomada naquela semana. Então, foi um erro total e agora o Supremo ele precisa tomar uma decisão. Se ele sabe, certo, que o ministro falou, entre a dignidade do trabalho humano e a livre iniciativa. O Supremo precisa dizer o que vale aqui. Enquanto ele não disser isso, não faz sentido sequer eu abrir essa página e olhar. Sim. Porque assim, ele tem que tomar uma decisão. No momento que ele tomou a decisão, se for em favor da dignidade, certo? Eu não concordo com isso, mas isso é o Supremo que tem que dizer, eu vou olhar a tabela. Agora, e se ele falar que a livre iniciativa que vale? Aí é outra coisa. Na verdade, que é o que nós defendemos. São dois princípios que estão na Constituição. E é estranho que essa questão tenha ido parar no Supremo Tribunal Federal, porque não seria o caso normalmente de se discutir frete de rodoviário no Supremo Tribunal Federal. Mas uma vez que está lá, senhor Fonseca, o que pode acontecer, na sua opinião, daqui para frente? Eu quero contribuir mais um pouco e dizer, quem sabe nós podemos junto encontrar, no junto que eu falo, não é só nós dois, é o sistema. É o agronegócio, é a indústria, é o comércio. Eu tenho sido procurado, eu tenho conversado, tenho mostrado o nosso trabalho e eu percebo nessas pessoas que é uma coisa que pode se conversar. Não que eles admitam, mas só sabe quando só está numa reunião se a coisa está tomando um rumo positivo ou não. E eu tenho sentido essa positividade. Quem sabe nós podemos ajudar o ministro Fux, porque isso agora vai lá para o plenário, né? Sim, e nós sabemos que isso pode não dar coisa boa. O que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que o agronegócio ganhe isso. E como é que vai ficar daqui para frente? E a dignidade, e a condição de... É isso que nós temos que encontrar. O senhor mencionou há pouco que tem gente interessada em prolongar esse conflito. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Olha, para mim falar sobre isso, eu acho que aqui não é o momento agora, porque eu vou ter que acusar uma série de coisas que está em volta disso aí, que eu ainda não vejo o momento para isso, sabe? Porque quando a Bicam fez a manifestação, foi com relação ao problema do óleo diesel. Todo mundo ficou quietinho. Quando viu que o bicho pegou mesmo, que a coisa estava parando, o que aconteceu? Veio gente de todos os lados. Um veio com tabela de frete, outro com eixo suspenso. Eu entendo e sempre discuti o seguinte, por que eu mexi no óleo diesel? Porque eu vi que ia melhorar a condição de vida do caminhoneiro no primeiro momento. Ele podia negociar um frete um pouquinho melhor, mesmo que não fosse no frete, ele ganhava no abastecimento, porque o cara que tem um tanque de 1.000 litros, são R$460. Se numa viagem ele enche esse tanque 2 vezes, ele está ganhando o 3º tanque de graça. E isso financeiramente está ajudando ele. Se fosse uma lei decente para que o vale-pedágio fosse obrigatório a pagar, porque 60% recebe o vale-pedágio, 40% não recebe. E é esses 400 mil que a gente está falando. Do ponto de vista da indústria, como é que o senhor pode ver essa questão? Olha, eu estou muito preocupado com o cenário de imbróglio jurídico que a gente está criando, tá? Só para também, não quero especular também, o Fonseca está evitando especular, mas eu vou mencionar um negócio. Ele falou vale-pedágio, certo? A lei atual atrela a variação da tabela à oscilação do pedágio do diesel. Não é livre. A lei atual agora, que foi aprovada, está dito lá. Tem que observar o valor do diesel e o valor do pedágio, não é isso? Muito bem. O pedágio está fora do frete. É o que diz a lei do frete. Então, pronto. Nós já criamos um problema de incompatibilidade entre duas leis. Então, vocês vejam, a má formulação legal, porque isso é uma má formulação legal, sim, certo? O que ela vai fazer? Ela vai gerar, do lado de quem contrata, um monte de comportamento que a gente não sabe para onde vai, e do lado de quem é contratado a mesma coisa. Então, assim,
qual é o destino disso? O destino é uma briga judicial. De debater essa questão aqui no Congresso, no sentido de Mas o Congresso refazer, o Congresso não quis. O Congresso decidiu, por uma questão que não cabe a mim julgar, que ele queria aprovar a MP da forma como o governo mandou. Certo? Foi uma decisão do Congresso, foi uma decisão do relator. Então, assim, nós tentamos colaborar o máximo que a gente pôde para mostrar qual era o grau de incerteza que estava se criando. Mas, assim, tá aquela coisa da batata quente, né? O governo faz, depois manda para o Congresso, depois vai para o Supremo e o Supremo está evitando julgar isso ao máximo. Tanto é que o ministro Fux indicou que ele quer que o plenário do Supremo faça. Depois das eleições. Depois das eleições. Então, está todo mundo altamente conservador. E nós que temos que contratar frete? Eu não tenho o direito de ser conservador. Eu tenho que contratar frete. Quer dizer, vocês estão vivendo um momento agora em que tem que ter uma lei nesse momento. E a lei está sendo questionada no Supremo Tribunal. E mais do que isso, o ministro Fux não deixa as empresas atuarem nas instâncias inferiores. Sim. Ele manteve a suspensão. Então, assim, cada caso é um caso. Fonseca sabe, cada setor é um setor, a formação de preço é de um jeito, a contratação do caminhoneiro é de outro jeito. Tem setores que têm mais intermediário, setores que têm menos intermediário. E assim, eu não posso me defender nas instâncias ordinárias? Como é que funciona isso? Vamos passar a falar um pouquinho sobre alternativas, né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Não só apenas a questão legal vai ter que ser resolvida em algum momento, mas e daqui para frente? Quer dizer, como é que você pode projetar um país que dependa menos desse imbróglio sobre a questão do frete? Por exemplo, existem possibilidades de você ter um aplicativo como o Uber, sei lá, ou como esses aplicativos de transporte que podem facilitar um transportador encontrar um caminhoneiro e vice-versa? Bom, isso hoje já existe de várias maneiras espalhado pelo Brasil aí. O que acontece também é que quando o caminhoneiro está num determinado local e ele contrata alguma carga que está a 50, 60, 100 quilômetros, e é fechado com ele, com aquela empresa que o aplicativo indicou, quando ele chega lá, a carga, não, você demorou muito, o cliente queria que a mercadoria fosse rápido, então apareceu outro aqui e eu passei a carga. Tira a segurança do caminhoneiro. Tira a insegurança do caminhoneiro e outra, a maioria das pessoas que tem esse aplicativo foi mais uma forma de ganhar em cima do caminhoneiro. É o que eu sempre falo, todo mundo ganha em cima do caminhoneiro, menos ele. E esse aplicativo, numa boa parte, veio para fazer esse papel agora. Você entendeu? Sim. Então, o senhor estava defendendo também a regionalização do frete. Bom, essa planilha é exatamente a regionalização do frete. Para mexer um pouco com esse negócio do frete e retorno, tá? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, que fui caminhoneiro a minha vida toda, ainda tenho o caminhão parado na porta de casa, porque eu falei, por que eu vou pôr esse caminhão para trabalhar se eu não estou ganhando para isso? Estou com um capital lá de 300 mil reais parado. É. Mas está lá, pelo menos não está me dando lucro, mas não está me dando prejuízo também. Senhor Nassar, o que você acha? Existem alternativas daqui para frente? Olha, eu acho que tem alternativas. Uma das alternativas é a gente fazer com que o embarcador, quem vai transportar a carga, possa contratar diretamente o caminhoneiro num modelo de contrato que não seja sazonal, que você tenha algum tipo de contrato que utilize boa parte do ano e que aí ajude o caminhoneiro a arcar justamente com o custo fixo da operação dele. Então, eu acho que isso é possível. Contrato com um caminhoneiro específico ou com um sindicato? Não, aí é que está. Empresas grandes não vão contratar caminhoneiro no CPF individualmente. Então, é preciso que do lado dos caminhoneiros você tenha algum tipo de organização como cooperativas. A gente sabe hoje que as cooperativas são muito pequenas quando a gente olha em relação ao tamanho da frota, certo? Então, é muito importante que essas cooperativas venham e que isso você possa montar um sistema em que você fale assim, olha, eu estou te pagando, o custo está aqui, eu tenho um contrato contigo que não é um contrato
de você levar uma carga só no momento do pico da soja. Você tem que distribuir isso no ano em que você paga um custo mais uma determinada margem negociada entre as cooperativas e as empresas. Que poderia dar mais segurança até para os caminhoneiros. Daria segurança para todo mundo. Jamais chegaria nos níveis que as tabelas estão hoje aí, que a tabela que está aí, porque a tabela aí não é de mínimo, é de tabelamento, mas a gente chegaria num denominador comum. Não é fácil para as empresas minhas que são associadas, porque elas estão transportando soja, estão transportando milho, que tem sazonalidade. Tem meses que produzem transporte, meses que não transportam. E tem empresas que estão contratando os seus próprios caminhoneiros. Aí tem a decisão das empresas de ter alguma autossuficiência e comprando parte das suas frotas, que isso vai acontecer também. Mas essas coisas vão se balancear, não vai dar para ser 100%, porque a empresa não vai gerenciar uma frota gigantesca, né? Sim. Então ela vai ser sempre um balanço. Mas existem formas de fazer isso em que a gente tira esse intermediário que os caminhoneiros questionam tanto. Mas não dá para fazer isso debaixo de uma tabela obrigada pelo governo, que você pode ser autuado pela NTT. Nós temos que criar um fórum privado para resolver isso aí. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Olha, eu acho que aí começa a se vislumbrar saídas. Porque a sazonalidade, isso é uma coisa que todo sistema tem e tem que estar preparado para enfrentar essa situação. Por que acabou determinado produto que eu transporto ali e o cara é obrigado a me manter ali? Eu vou procurar outra alternativa. São essas coisas que precisam acontecer. E a Bican está se preparando para isso. A Bican tem projetos da Bican lá que nós, fechando com alguns bancos que está em andamento isso aí também, nós vamos ter até dinheiro para pagar o caminhoneiro e dar prazo para o embarcador pagar para nós, meu Deus do céu, para ele ver que ninguém está lá para tirar o que é dele. Nós queremos dividir o pão. E essa questão da cooperativa que ele mencionou? Bom, eu não estou falando de cooperativa, eu estou falando de uma associação que tem poderes de uma cooperativa ou de uma empresa de transporte. É equivalente, é uma organização. Exatamente. Pode ser associação, pode, né? cooperativa. Que pode fazer isso aí de uma maneira diferenciada. E é atrás disso que a gente está indo. Mas, infelizmente, quando a gente foi a Bican que iniciou a greve, eu não estou arrependido disso, eu tive mais de 100 interditos probitórios, tenho 3 advogados trabalhando nisso até hoje, e de repente chega um lá que a gente, faz 3 meses que parou a greve, você entendeu? E para a gente poder encontrar o caminho, mas a gente teve que, de alguma maneira, a gente teve que retrair um pouco para entender aonde ia parar isso aí, né? E qual é o ponto que queria chegar. Agora, para acontecer isso que eu estou falando, nós vamos ter que botar dedo em muita ferida de quem não aceita isso e não quer isso. A verdade é essa. E começa já envolvendo parte política. Sim, por trás disso. Então, não é a questão do caso aqui, mas é o que está acontecendo. É o que aconteceu e pode vir a acontecer mais. Só que quem está pagando essa conta não é o setor empresarial, não é o caminhoneiro dono de empresa que se fala. Para mim, o cara que passou de um caminhão, ele é empresa já. Ele não é caminhoneiro autônomo. Porque a Lei 7.290, desde 1984, que eu ajudei a criar, na época foi o ministro Cloraldino Severo, que era o ministro dos Transportes, para o caminhoneiro ser dono de um veículo, para ser reconhecido e respeitado, ter condições de descontar valores menores no imposto de renda e tudo. Tudo isso, agora no marco regulatório, acabaram com tudo isso. Mas a gente está encontrando um caminho de reverter isso aí. Agora, a Bican, ela representa um caminhoneiro com um cadastro na NTT. Se o cara tiver 2, ele não é para nós caminhoneiros. Entendi. Ele é empresa de transporte. Bom, só para concluir, que o tempo está acabando, eu queria uma palavra rápida de cada um de vocês dois sobre essa questão da negociação em vez do julgamento. Vocês acham que a possibilidade de, fora a questão do Supremo, de chegar a um acordo entre transportadores e produtores? Eu acho que hoje não tem mais jeito. É preciso, perdão, é preciso que o Supremo se manifeste, porque
chegou-se num nível que é o que eu falei. Tem dois princípios da Constituição que estão colocados em lados opostos. Alguém tem que dizer qual é o princípio que vale mais nesse caso. Senhor Fonseca, é possível? Eu ainda continuo insistindo. Eu, por exemplo, fiz um pedido lá para o ministro Fux me receber, a gente levou a planilha para ele lá, tudo. Eu ainda tenho fé ainda de conseguir que ele me chame para uma audiência lá. Não precisa estar num público, para ele entender da gente, para ele ver daquela pessoa que em nenhum momento teve presente lá, porque não concorda com muita coisa do que estava acontecendo lá, chegar e receber para a gente encontrar um caminho para isso. Agora, tem que ser um caminho justo, que seja bom para o embarcador, seja bom para a indústria, para o comércio, para todo mundo, e bom para o caminhoneiro autônomo. Eu acho que isso é o que precisa e não se chegou nisso ainda. Tá certo. Bom, o tempo acabou. Eu vou agradecer a presença do senhor Nassar, do senhor Fonseca. E para rever, baixar ou assistir esse programa, visite o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania.